Neste exato momento, a NASA está investindo milhões de dólares em um projeto para cultivar habitats humanos na Lua usando um fungo vivo. Mas aqui na Terra, você é obrigado a cobrir sua casa com espuma plástica tóxica e altamente inflamável. Por que a agência espacial mais avançada do mundo confia em um cogumelo para proteger astronautas no vácuo hostil do espaço, enquanto você é legalmente impedido de usá-lo em seu próprio quintal? Existe um material de construção que cresce do zero em apenas 5 dias. Quilo por quilo, é mais forte que concreto. É totalmente à prova de fogo. Ele isola sua casa naturalmente. E se você o jogar na terra, ele se decompõe em adubo rico em exatamente 45 dias. Isso não é ficção científica. As fábricas estão funcionando agora mesmo. Então, por que você nunca o viu na sua loja de materiais de construção local? Porque este material ameaça um monopólio de plástico de 40 bilhões de dólares. Hoje vamos expor a papelada oculta e o lobby corporativo que baniram este material perfeito da sua vida. Mas mais importante, vou te mostrar como vencer o sistema deles. Até o final deste vídeo, você saberá exatamente como cultivar esta isolação à prova de fogo você mesmo, usando apenas resíduos agrícolas. Você não precisa da permissão deles para construir um futuro melhor. Vamos começar. Para entender o que eles estão tentando manter longe de suas mãos, você primeiro precisa entender o que está esperando bem debaixo dos seus pés. Não estamos falando de uma planta. Não estamos falando de um polímero sintético criado em um laboratório corporativo. Estamos falando de micélio. Por mais de 400 milhões de anos, esta vasta e invisível rede subterrânea tem sido a cola viva que mantém o solo de todo o nosso planeta unido. Ela se entrelaça na Terra usando uma substância biológica chamada quitina. Essa é exatamente a mesma armadura ultra-resistente encontrada em carapaças de caranguejos e exoesqueletos de besouros. A Mãe Natureza a projetou para ser uma teia microscópica mais densa e complexa do que qualquer coisa que uma refinaria de petróleo já conseguiu criar. Mas a percepção de que poderíamos realmente construir nossas casas com isso não veio de uma instalação de pesquisa de US$ 1 bilhão. Aconteceu no ano de 2007, enfiado debaixo de uma cama bagunçada de dormitório. Um jovem estudante de engenharia, chamado Eben Bayer, estava experimentando com esporos de fungos. Ele misturou um punhado deles com alguns resíduos agrícolas soltos, deslizou o recipiente para debaixo da cama e o deixou no escuro. Quando ele o retirou alguns dias depois, os pedaços soltos haviam desaparecido. Em seu lugar, havia um bloco sólido e rígido. O fungo não tinha apenas crescido sobre o lixo. Ele o havia digerido. Ele havia entrelaçado os fragmentos soltos em um compósito estrutural que desafiava completamente a lógica da fabricação moderna. Pense em como os seres humanos fazem materiais de construção hoje. Nós rasgamos a terra para minerar minerais brutos. Nós os derretemos em fornos gigantes que queimam combustíveis fósseis a milhares de graus. O processo exige enormes quantidades de eletricidade, petróleo e ligantes químicos altamente tóxicos. O micélio faz exatamente o oposto. Ele opera como uma fábrica biológica silenciosa e automontável. Ele literalmente come lixo agrícola. Talos de cânhamo, cascas de milho secas, raspas de madeira emaranhadas e cascas de arroz vazias. Esses são os exatos fluxos de resíduos que os agricultores locais geralmente precisam pagar para remover ou queimar. Para cultivar este material, você não precisa de uma fábrica. Você não precisa de um alto forno. Você nem precisa de eletricidade. Em temperatura ambiente normal, sem uma única gota de aditivos químicos, este organismo se expande, digere o resíduo e o une. Em apenas uma semana, ele transforma completamente o lixo biológico em um material estrutural premium de alto desempenho. A natureza faz todo o trabalho pesado, e ela o faz de graça. Então, se a natureza nos deu este material milagroso de graça, por que passamos o último século banhando o planeta em espuma tóxica? Para entender o pânico puro que assola a indústria química hoje, temos que olhar para a sua criação mais lucrativa, o poliestireno. Inventada lá em 1931, esta espuma plástica é colocada dentro das paredes da sua casa
e embalada em quase todas as caixas de papelão entregues na sua porta. É o rei incontestável do isolamento global. Mas o reinado do plástico tem um preço horripilante. Um único bloco de poliestireno leva 450 anos para se decompor. E mesmo quando finalmente o faz, nunca desaparece de verdade. Ele simplesmente se quebra em minúsculos fragmentos de microplásticos que estão ativamente envenenando nosso solo, poluindo nossa água da chuva e se acumulando em nossas correntes sanguíneas. Mas a pior parte é o que acontece quando uma emergência acontece. A meros 240 graus Fahrenheit, a espuma plástica se decompõe. Ela derrete em uma lama fervente e tóxica e começa a liberar cianeto de hidrogênio mortal diretamente no ar que você respira. Agora, coloque essa armadilha mortal de plástico contra nossa rede biológica subterrânea. Um bloco de isolamento de micélio é incrivelmente leve, pesando apenas 43 quilos por metro cúbico. Ele abafa o ruído entre os cômodos perfeitamente. Ele retém o calor do inverno e o frescor do verão com a mesma eficiência da espuma de petróleo mais cara do mercado. Mas quando você aplica um maçarico em chamas ao micélio, a magia realmente acontece. Ele se recusa a derreter. Ele se recusa a pingar e não libera uma única gota de gás tóxico. Em vez disso, a superfície externa simplesmente carboniza, criando uma barreira protetora de carbono endurecida que literalmente sufoca a chama em seu rastro. E a vitória final? Quando você derruba uma parede ou desembala uma remessa pesada, você não envia o micélio para um aterro tóxico. Você o joga direto nos canteiros do seu jardim. Em exatamente 45 dias, esse material de construção de alta tecnologia se dissolve completamente em um fertilizante orgânico, rico, escuro, alimentando suas plantas em vez de envenenar seus filhos. Os impérios corporativos globais já viram o que estava por vir. A gigante da tecnologia Dell Computers e a titã de móveis IKEA começaram silenciosamente a se afastar do poliestireno, usando micélio para proteger suas remessas globais mais valiosas. Eles estão adotando-o rapidamente porque sabem que a frágil cadeia de suprimentos de plástico é uma enorme desvantagem. A ciência é absolutamente impecável. As maiores empresas do mundo já estão adotando-o, o que nos leva a uma pergunta muito perturbadora. Se este material é tão perfeito, por que é praticamente ilegal você colocá-lo dentro da sua própria casa? A resposta não é uma falha da ciência. É uma obra-prima da burocracia corporativa. No mundo da construção, um material de construção só pode ser legalmente usado se tiver uma certificação. Nos Estados Unidos e adotadas por países em todo o mundo, essas regras são fortemente influenciadas por padrões estabelecidos há décadas. Por exatamente 67 anos, os códigos de segurança e construção para isolamento doméstico foram escritos em torno das propriedades químicas altamente específicas do poliestireno. Como o micélio é um organismo natural, vivo e não um químico sintético, ele não se encaixa perfeitamente em suas caixas de seleção de 67 anos. E na indústria da construção moderna, sem certificação significa sem alvará de construção. Seu empreiteiro local se recusará legalmente a instalá-lo. Sua seguradora residencial negará instantaneamente sua cobertura. Você está preso pelas regras. E as regras são manipuladas. Então, quem está garantindo que essas regras nunca mudem? Tudo o que você precisa fazer é seguir o dinheiro. Estamos olhando para um mercado global de 40 bilhões de dólares para isolamento e embalagens plásticas. As organizações que protegem esta enorme pilha de dinheiro incluem grupos comerciais como o American Chemistry Council, representando os maiores impérios petroquímicos do planeta. Eles não combatem a inovação biológica com ciência melhor. Eles a combatem com um exército de advogados corporativos. Nos últimos anos, a indústria de plásticos e seus aliados políticos gastaram centenas de milhões de dólares fazendo lobby agressivo junto aos governos para esmagar qualquer legislação que apoie a redução de plástico ou alternativas biológicas. O poder financeiro deles é tão absoluto que pode quebrar nações inteiras. No final dos anos 90, o governo da China realmente proibiu recipientes de alimentos de poliestireno expandido para limpar o país.
Mas os lobistas da indústria química aplicaram uma pressão tão implacável e esmagadora que, anos depois, o governo foi forçado a reverter completamente a proibição. Uma nação soberana se rendeu ao lobby do plástico. Então, que chance tem o fiscal de obras da sua cidade? Essas corporações passaram décadas construindo uma parede massiva e invisível, feita de burocracia, ameaças legais e dinheiro político. Eles fizeram isso por uma única razão: para garantir que um fungo natural, à prova de fogo e compostável, nunca ameace seu monopólio tóxico. Eles querem que você fique preso dentro de uma casa envolta em seus produtos químicos, pagando por seus produtos para sempre. Mas em sua arrogância, os impérios químicos cometeram um erro massivo e imperdoável. Eles esqueceram com quem realmente estavam lidando. Os impérios químicos construíram suas enormes barreiras legais para encurralar as grandes empresas de construção comercial. Mas em sua arrogância, eles se esqueceram das pessoas que realmente trabalham na terra. Veja bem, eles podem usar papelada corrupta para parar um empreiteiro multimilionário. Mas eles não podem, de jeito nenhum, parar um jardineiro de quintal. A mãe natureza não cobra royalties. Você não pode patentear um organismo biológico que existe há 400 milhões de anos. Todo este processo biológico é completamente descentralizado. É hora de pegar o poder de volta em suas próprias mãos. Aqui está exatamente como você pode legalmente contornar o sistema manipulado deles e cultivar este milagre à prova de fogo em sua própria propriedade. Passo 1. Reúna seus resíduos agrícolas. Se você pratica permacultura ou autossuficiência, provavelmente já tem um suprimento infinito de lascas de madeira, palha ou cascas de milho secas. Passo 2. Adquira um saco de spawn de grãos de micélio. Você pode comprar isso online, agora mesmo, pelo preço de um almoço barato. Passo 3. Misture seus resíduos agrícolas e o spawn de cogumelo com um pouco de água e compacte-o firmemente em qualquer formato que desejar, usando um molde simples de madeira ou plástico. Passo 4. Coloque o molde em um local escuro em temperatura ambiente normal. Agora, você simplesmente se afasta. Deixe a internet biológica fazer o seu trabalho. Em exatamente 5 dias, o fungo consumirá o resíduo agrícola e o ligará em um bloco sólido e impenetrável. Passo 5. Retire o bloco do molde e asse-o em temperatura muito baixa em um forno, ou apenas o deixe sob o sol quente e escaldante. Este calor interrompe o processo de crescimento e fixa o material em seu estado final, endurecido e à prova de fogo. Parabéns! Você acaba de criar isolamento de nível comercial por uma ninharia. Este é o truque definitivo para permacultura e vida autossustentável. Você pode cultivar painéis de isolamento feitos sob medida para seus galinheiros, suas estufas de inverno ou seus galpões de armazenamento externos. E a melhor parte de todas, se um painel quebrar ou se você simplesmente quiser derrubar um velho galpão, você não precisa alugar uma caçamba de lixo tóxica. Você joga esses painéis diretamente em sua pilha de compostagem, transformando seu antigo isolamento de construção em solo premium e rico em nutrientes para o seu jardim de primavera. Se você acha que isso é apenas para pequenos projetos de quintal, deixe-me provar que você está enganado. Recentemente, um projeto no clima árido e implacável da Namíbia alcançou o impossível. Eles construíram uma casa de demonstração inteira, totalmente isolada e resistente ao fogo. Eles não compraram uma única grama de espuma plástica tóxica. Em vez disso, eles colheram ervas daninhas locais e invasoras que estavam sufocando o ambiente natural, misturaram-nas com micélio e cultivaram seus próprios blocos de construção. O custo total de construção da casa inteira? Apenas $8.000. Eles construíram uma casa segura, acessível e ecologicamente correta, ignorando completamente a indústria química de bilhões de dólares. E você pode fazer exatamente a mesma coisa agora mesmo. A solução definitiva tem esperado silenciosamente bem debaixo dos nossos pés por 400 milhões de anos. Não precisamos esperar pela permissão das mesmas corporações que estão envenenando nosso solo apenas para nos vender seus produtos químicos tóxicos. O poder agora está de volta em suas mãos. Então, quero ouvir de você.
O que você usará seus resíduos de jardim para cultivar primeiro? Você vai cultivar isolamento à prova de fogo para um galinheiro. Ou talvez começar pequeno com alguns vasos de mudas compostáveis. Me conte nos comentários agora mesmo. Se este vídeo abriu seus olhos, clique no botão curtir e compartilhe-o com alguém que precisa ouvir esta verdade. Cada compartilhamento ajuda a derrubar o muro de silêncio deles. E certifique-se de se inscrever no canal, porque há muitos outros segredos esquecidos e técnicas agrícolas suprimidas que eles não querem que você saiba. Vamos descobrir todos juntos. Vejo você no próximo.